Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. E aí, vamos para a nossa aula de hoje? Então tá. Bom, na nossa aula de hoje eu vou falar sobre arte medieval. Professora, como assim arte medieval? Mas a gente estava falando sobre canto, cantoria, tipo de canto. Fizemos exercícios de exercitar a nossa voz. Pois é porque no tema 3 de vocês está falando sobre canto gregoriano. Mas para falar um pouco desse canto gregoriano, como ele surgiu, de onde ele veio, em que momento da história, né, é necessário, né, que eu faça, né, essa aula para vocês, tá? Para a gente poder entender o que estava acontecendo. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre arte medieval. Bom, a arte medieval, é claro, né, aconteceu na Idade Média, tá toda relacionada com essa questão ali da Europa, naquele momento, né, ali na questão ali da Idade Média, a Europa, né, é que tinham as pessoas, as cidades urbanas, era que proporcionava arte, né? Então a gente vai parar e vai pensar mais ou menos ali por volta de 476 depois de Cristo, né? Assim, ali pela Europa, a Europa tinha duas situações. O Império Romano do Ocidente, né, que pega ali a Itália, né, e toda a parte ali da Europa, tá? E a grande parte da Europa, e a parte do Império Romano do Oriente, né? Que aí já pega já aquela questão ali hoje em dia, que foi Constantinopla, né? Que pega ali Istambul, Turquia e tudo mais. Então, nesse momento aqui, que foi a Idade Média, esse Império Romano do Ocidente, ele foi invadido, né? Estava ali sofrendo o seu declínio, né? E foi, assim, completamente devastado, tá? O que aconteceu foi que o Império Romano do Oriente ganha, né, grande poder, né? Ali com vários imperadores, né? Justiniano e tudo mais. E aí a gente percebe o que, né, dentro disso, né? Que tipo de arte é essa, professora? Arte medieval. A igreja, ela tinha grande poder dentro desse Império Romano do Oriente, né? Vindo, né, de Roma, né? A Igreja Católica fazia, né, grande parte em relação a essa arte, né? O que as pessoas gostariam de estudar, o que era certo, o que era errado, né? O que teria que ser feito. Então, quem ditava, né, todas essas regrinhas, né, dentro da sociedade era a Igreja Católica, tá? E aí ela produzia arte, era ela que produzia arte nesse momento, tá? Inclusive, eu coloquei aqui, tá? Se vocês quiserem copiar, fica à vontade, tá bom? E aí eu coloquei nesse lado aqui, essa arte era figurativa, né? E útil aos propósitos religiosos. O que eu quero dizer com isso? A igreja fazia esse tipo de arte para catequizar as pessoas, né? A arte visual, ela é uma comunicação, né? Que é muito, as pessoas conseguem se identificar melhor, porque naquele momento havia muitos analfabetos, então assim as pessoas necessitavam de fato, né, entender o que estava sendo dito naquele momento ali. A missa era feita em latim, né, não era, né, na linguagem ali daquela região, desculpa. E aí o que acontece? A arte, ela era muito importante, né? Principalmente para catequizar, as pessoas entenderem, né, a passagem de Jesus Cristo, né, as histórias dos santos. Então ela era muito importante, essa arte, tá? Então, de que forma ela foi criada, né? De que maneira, certo? Então vamos ver que maneira era essa que era utilizada. A gente já sabe já que ela era religiosa,
né? Quem dominava ali toda a situação era a Igreja Católica, né? Era uma arte religiosa, né? Para catequizar as pessoas, né? Falar um pouco dessa narrativa, dessa passagem de Jesus Cristo, tá? E aí, onde que eram produzidos, né? Os afrescos, né? Paredes, tetos das igrejas e tudo mais. Os mosaicos, que são aqueles trabalhos dos quais vocês fazem, que são aqueles papeizinhos, né? Todos coloridos, aí vocês fazem figuras diante deles, então eram criados também mosaicos. Mosaicos esses que são feitos pelos gregos, né? Que sofrem influência ali dentro da arte romana, e a arte medieval vem trazendo dentro desse desenvolvimento, tá? Os vitrais das igrejas, né, que são as janelas coloridas, né, com as histórias dos santos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A tapeçaria, tá? Esculturas, tá certo? Então, essas eram tipos de artes que eram feitas dentro dessa arte medieval, tá? Agora vamos falar um pouquinho dessa característica, né? Como é que era feito o homem, né? Porque nos gregos a gente sabe que eles desenvolveram, né? Havia ali uma verossemelhança, né? Com o ser humano, e foram até mais além, porque na época helenística eles queriam passar, né, até mesmo os sentimentos, né, dentro dali do seu desenho, né? Que tipo de arte era essa, né? Que característica era dessa figura humana, né? Dentro dessas narrativas. Vamos ver, né? E os olhos eram fixos, né? Era unidimensional e os temas eram religiosos. Então, assim, os temas a gente já sabe que eram religiosos, né? Os olhos fixos quer dizer que os olhos não tinham uma vida, né? O desenho ser unidimensional, não havia uma proporção, não havia um volume, não havia uma perspectiva, né? Então era um desenho simples, tá? Essa questão, quando a gente fala dos olhos, a gente sempre que eu falo para vocês, vamos desenhar um olho, né? Então, assim, um olho, para ele ter vida, ele precisa ter um reflexo. Então, nesse momento aqui, não existia isso, né? Os olhos eram estatalados, né? A outra questão é que tudo era vinculado à questão religiosa. A gente percebe isso porque temos, né, alguns mosaicos, né, falando um pouco sobre os imperadores, né? E eles se colocavam como figuras religiosas também. Então, que tipo de arte era essa? O que eu estava querendo passar? Que o imperador era, na verdade, uma divindade? Então, assim, dentro dessa narrativa, dentro dessa análise, a gente vai vendo, né, o que queria passar, de fato, essa arte, né? E aí vamos ver outra questão, outra arte muito importante da arte medieval, que são as iluminuras, né? As iluminuras são livros, né, criados, eu vou chegar um pouquinho para cá para vocês poderem ver, tá? Se quiser copiar, iluminuras, livros feitos pelos monges, né? Então, assim, são livros feitos pelos monges. Demorava muito fazer um livro, né? Só depois, né, com a questão da invenção de Gutenberg com relação à imprensa, que os livros, né, começaram a ganhar, né? Porque senão as pessoas faziam os livros à mão, né? E a maioria deles eram pessoas que tinham um estudo, né? Precisava saber ler, precisava saber escrever, né? Então, que estudos eram esses? Que livros eram esses? E eram livros também religiosos, né? Então, eram feitos pelos monges. E por que se chama iluminura, professora? Eles eram iluminados, né, com uma letra, com um fio de ouro, né? Então, assim, era como se fosse uma caneta mesmo, e era feito com fio de ouro, como se fosse a nossa caneta dourada que a gente tem. Então, é bem parecido, tá? É mais ou menos por ali. E assim a gente percebe também que existia ali, dentro dessa iluminura, toda uma arte ser feita. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer na aula hoje, tá?
Eu vou depois até colocar um exemplo para vocês poderem ver. Então, eu quero que vocês, hoje, na aula de hoje, criem a própria iluminura, tá? Ah, como assim, professora? Coloca uma frase, né? Aqui eu usei assim: viajar é a única coisa que você compra que te faz ficar mais rico. Tá vendo? E aí, olha só. Olha como é que é a característica da iluminura, tá? Ele tem uma letra, tá vendo? Ela é maior, né? A letra aqui inicia a maiúscula. A gente faz um desenho nela, faz uma retratação. Eu coloquei uns raminhos de flores aqui, né? E aí a gente pode, né? Eu coloquei uns douradinhos, não sei se dá para ver, né? E aí vocês vão escolher uma frase de impacto, né? Ou uma frase que quer dizer alguma coisa, vai fazer a sua iluminura, né? E vai me mandar, tá certo? Eu vou mostrar uma outra. Essa daqui foi de um aluno meu. Eu guardei porque eu achei que ficou muito bonito, tá vendo? Ele contou uma historinha aqui nessa iluminura. Tá vendo? Foi feito pelo menino, tá? Ele não usou dourado, porque certamente ele não devia ter caneta dourada, né? Mas ele fez para mim o trabalho, tá certo? Então, vocês vão escolher o que vocês gostariam de retratar. Vai fazer essa margenzinha, tá vendo? Ela tem algumas características. São as margens, os raminhos, a primeira letra sempre em evidência. Então, tem uns detalhes com relação às letras e tudo mais. E aí vocês façam e me mandam, tá? Tira foto, me manda como é que mesmo na pastinha de vocês. Então eu vou explicar, além da outra coisa, a arte medieval, apesar de simples, ela teve muitas questões ali, né? Então essas são as iluminuras, é o trabalho que eu vou deixar para vocês. Arquitetura funcional. Essa arquitetura funcional eu acho legal falar porque vira e mexe ela cai em concurso, né? Então, assim, vocês hoje estão no 7º ano, mas é importante a gente entender um pouquinho sobre essa questão dessa arquitetura funcional. Então, assim, as igrejas, elas tinham os vitrais, né? Vitrais esses que serviam para iluminação, tá? Iluminação e contar a história, né? Contar a história. Então, ali vai estar contando a história, então vai ter duas situações. Porque naquele momento, né, na época medieval, ainda não existia a luz. Então, era muito importante ter vitrais enormes na igreja. Para o quê? Proporcionar a luz de fora para dentro da igreja. A outra questão também, eles começaram a usar vitrais coloridos, né? Fazendo as narrativas e tudo mais. Esses vitrais também proporcionavam também um certo aconchego, porque era tudo muito cinza, né? Cimento e tudo mais. E aí o que acontece? Dava uma cor na igreja e ficava bonita, as pessoas gostavam. Era uma forma também. A outra questão são as gárgulas. Ih, professora, o que são gárgulas? Bom, eu sei que as gárgulas, elas servem, né? Tanto para espantar o mal, é aquele que é bem feio, que tem assim na porta não na porta, mas geralmente são lugares altos da igreja, né? Parece. Aqui eu fiz como se fosse um morcego, né? Mas é como se fosse um morcego mesmo, só que fosse maior, feioso, tem uma cara feia. Então tem duas situações: espantar o mal, tá? Espantar o mal e escoar a água. Até mesmo naquele, a gente vai ver, que aí falando um pouco, né, dessa questão da arquitetura, né, medieval, o filme Corcunda de Notre Dame, né, aquela igreja onde o Corcunda tá, né, que é a Notre Dame, que foi até teve um incêndio lá e tudo mais.
essa igreja ela é da arte gótica, que pertence à arte medieval. Então, dentro da historinha, as gárgulas ganham vida, né? Então, é bem interessante. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre também essa questão do canto gregoriano. O canto gregoriano, ele foi feito pelos monges, né? A igreja estava dando todo esse enfoque, era a principal. Só que, professora, só tinha só cantos religiosos na época medieval? Não, não tinha. Mas é aquilo que eu tô falando para vocês, né? A igreja é aquela que ditava, né, o que era certo, o que era errado. Então, o canto gregoriano, ele veio com uma questão de ser uma oração, né? Era cantado na igreja, tinha o instrumento próprio, tá? E era até dividido, né? Pessoas que cantavam, né, músicas que seriam músicas populares, né, tinha um tipo de instrumento, né? E quem cantava o canto gregoriano, um outro tipo de instrumento, que eu acho que era só o órgão. Se eu não me engano, era só o órgão, né? Aquele enorme que toca na igreja. Parece muito com um piano, só que ele tem... eu não sei o nome, de fato. Ele é bem grandão, né? Chamado de órgão, ele é bem grande. E aí, dos outros instrumentos, né? Flauta, gaita de fole, todos esses outros instrumentos eram de músicas populares. Então, tinha essa questão, tá? O canto gregoriano, como eu falei para vocês, era uma oração, tá? Então, hoje, na aula de hoje, eu quero que vocês façam, né, as iluminuras, me manda, tá? Eu vou colocar lá os exemplos. Pode fazer dentro dessa iluminura um texto do qual vocês gostariam de contar, igual fez esse menino, tá? Ele contou aqui uma historinha que ele achou legal, bacana e fez, né? Então, assim, vai colocar uma margem, vai fazer a primeira letra, sempre vai colocar em evidência, tá? Vai colocar em evidência e vai fazer todo colorido e vai me mandar, tá? Colocar na sua pasta. Ou então pode fazer igual a tia fez. Não quero colocar texto, professora. Quero fazer com uma frase. Aí escolhe uma frase bem legal, bem bacana, né? E coloca, tá? Aqui eu só pintei até o meio, mas o ideal é você pintar a folhinha toda, né? Dá assim um aspecto de papel envelhecido, então eu coloquei um amarelo e tudo mais, tá? Para quem for fazer e depois, professora, eu posso usar o aquarelável, que vocês têm o lápis aquarelável. Vocês podem utilizar. Só que aí o que acontece? Essa parte em preto, toma muito cuidado. Aí o ideal é usar caneta estereográfica, né? Que é a Bic, né? Eu fazendo propaganda. Então, assim, caneta, né? Bic, por aí. Então, aí vocês façam e tudo mais, né? Quem tiver a caneta douradinha pode fazer também, tá? E aí me manda para eu poder ver o seu trabalhinho de artes, tá certo? Então, eu espero a iluminura de vocês, tá? Espero que vocês gostem de fazer, tá bom? E a gente se vê, tá bom? Um beijinho. Tchau!